Olá, povo bem-aventurado, paz e graça possa repousar sobre sua casa, sobre o seu lar e aonde você está neste momento, visualizando este vídeo. Eu sou o pastor Walter Brito e convido você a visualizar esse vídeo e aprender mais acerca da temática que nós estamos tratando no nosso canal. E se você ainda não havia se inscreveu no nosso canal do YouTube, o endereço é Walter, Pastor Walter com V, Brito com 2T. E nós estamos navegando numa temática bem interessante, que é princípios que projetam a vida. E nós estamos tratando do item perdão. E há algum tempo nós estamos explorando este item, porque existem muitas riquezas e é um item, de fato, inesgotável. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós descobrimos que precisamos aprender, não sabemos nada, de fato, acerca dessa temática. E o tema que eu quero tratar hoje é a respeito do perdão que Deus nos manifestou. Olhando para a Bíblia, e se você ainda não tem acesso ao conteúdo anterior, convido você a acessar lá e acompanhar todo o material que está no nosso canal, para você ali se atualizar e ter entendimento da linha do nosso raciocínio bíblico que nós estamos compartilhando aqui com você para edificar a sua vida. Lembrando que nosso objetivo aqui não é popularidade, é compartilhar o entendimento simples e objetivo e para praticarmos através do entendimento a palavra de maneira simples, ok? Acompanhe nosso canal lá, dê o seu joinha, deixe o seu comentário. E nós estamos aqui compartilhando o dom que o Senhor nos deu para servir a você e levar você a compreender, a ter entendimento desse tema que é tão importante nos dias atuais, perdão. E a temática hoje é perdão de Deus. O texto que eu quero me fundamentar está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Vou fazer a leitura do texto, depois nós vamos aqui pontuar algumas coisas de maneira simples e prática e objetiva para você entender e que esse tempo seja um investimento na sua vida espiritual para a compreensão dessa temática. Amém? Vamos fazer a leitura? Mateus capítulo 18, a versículo 23. Diz assim, pegar a Bíblia aqui, irmãos. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus conservos. E começando a fazer contas, apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele conservo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tanto te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Verso 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, conservos do rei, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor, ao rei, tudo o que se passara. Então o seu senhor, o rei, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoados cada um ao seu irmão as suas ofensas. O texto é muito rico de informações e ensinamentos, mas vamos aqui de maneira prática
tentar transmitir a sua simplicidade. Jesus, ele está trazendo a revelação em termos de valores terrenos, para que a gente possa ter uma compreensão do tamanho do perdão de Deus. E ele narra essa parábola apresentando 3 personagens: o rei, o servo do rei e o conservo do servo do rei. E este primeiro rapaz, esse primeiro homem, esse primeiro servo do rei, ele lhe devia uma quantidade que é absurda. O texto diz aqui que o conservo devia-lhe uma quantia de 10.000 talentos. Bem, para você compreender aqui e ter uma noção deste valor, este valor aqui, se o homem vivesse 120 anos, que é a sua plena, a sua quantidade plena foi dada pela Bíblia, ou 90 anos, ou até 120 anos trabalhando, noite, dia e noite, o homem não conseguiria efetuar o pagamento dessa dívida, pois o pagamento dessa dívida, ela é impagável, em termos de valores, olhando para o texto. E Jesus, a intenção de Jesus é trazer um comparativo compreensível em termos de valor, para que a gente entenda a dimensão do valor do perdão de Deus, que é impagável. E ele apresenta aqui a dívida de um conservo, que deve a ele 10.000 talentos. 10.000 talentos. E essa quantidade de 10.000 talentos, como eu já disse, mesmo que ele vivesse 90 ou 120 anos, trabalhando noite, dia e noite, ele não teria condições de efetuar o pagamento, porque o preço de uma alma é caríssimo, o preço de um perdão é caríssimo, e este homem não teria como pagar. Mas o rei chama esse conservo para prestação de contas, e penhorando a sua mulher e o seu filho para vendê-lo, para abater a dívida. Mas o conservo chega diante dele e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, não tem condição de pagar. O rei se move de íntima compaixão, vendo que realmente, se ele vendesse a esposa, os filhos, não teria um abatimento suficiente, satisfatório na dívida. E ele resolve realmente perdoar aquele conservo. E este perdão, ele simboliza, na verdade, o perdão que recebemos de Deus frente a uma dívida que nós não temos condição de pagar. Porque todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. Não é pelos nossos atos, não é pela nossa bondade, não é pelas nossas obras que somos salvos mediante a graça, mediante a fé no plano que Deus estabeleceu em Jesus. Em Jesus, tentando ilustrar esse plano, ele narra essa parábola e coloca essa quantidade em que aquele conservo devia para o seu senhor, 10.000 talentos, que é uma quantidade para a época exorbitante, e se nós atualizarmos hoje essa quantidade aqui, ela continuará exorbitante, fora da capacidade humana para pagar a dívida. O rei simboliza a Deus que um dia irá pedir prestação de contas para mim e para você. E o que ele espera como pagamento da dívida. Ok? Ou seja, esta parábola estabelece um dever que nós recebemos mediante a graça. Graça é a favor que nós não merecemos. Este rei, ele concede a graça, ele concede o perdão de todas as dívidas, de maneira que este homem não tinha condição de pagar, dívidas impagáveis. Mas no mesmo tempo que ele concede esta graça, esse perdão, ele coloca o homem, aquele conservo, numa posição de imitar a postura, a atitude, a misericórdia, a compaixão que o rei teve. Ou seja, eu recebi o perdão, ok? Mas juntamente com esse perdão veio também um dever. E esse dever vai desenrolar no texto,
Porque quando este homem, esse conservo do rei, recebe esse perdão, então ele está liberado. Ele pode usufruir da sua vida natural. Mas porém, este homem, quando sai, encontra um conservo que lhe devia 100 dinheiros. Uma quantidade mínima, é nada comparado ao perdão que este homem recebeu de 10.000 talentos. E ele encontra um outro que lhe devia 100 dinheiros. Era nada. Mas este homem, movido por uma indignação, pega aquele seu devedor, não tem compaixão e lança na prisão. Porém, os servos do rei, vendo aquele mau exemplo, relata ao rei. Então o rei chama esse conservo novamente para a prestação de contas. E diga: porventura eu não perdoei você? E você encontraste o seu conservo que deveria quase que nada e você lançou na prisão? Você não deveria imitar o meu exemplo que eu dei para você? E perdoar a dívida dele, sabendo que quando você perdoasse a dívida dele, você estaria me pagando também? É isso mesmo, irmãos. Perdão é o tema mais complexo da Bíblia, no meu entendimento. Porque cometemos atitudes na ignorância e até mesmo na consciência da vida cristã e recebemos o perdão de Deus. Um perdão que eu não tenho condições de pagar, de merecer. Mas eu recebi isso de maneira gratuita. Mas quando eu recebi de maneira gratuita, esse gratuito me colocou numa posição de dever, de reproduzir esse perdão da forma que eu recebi da fonte. E eu tenho que ser uma fonte de perdão. E eu também tenho que agora reproduzir o perdão imerecido, impagável, e reproduzir esse perdão imerecido, impagável, aos que me ferem, aos que me oprimem, aos que me perseguem, aos que me faz sofrer, ao que me causa danos, aqueles que me traem, aqueles que provocam profundas marcas na minha alma. E eu tenho que reproduzir este perdão àquelas pessoas que não merecem de fato serem perdoadas. Mas eu recebo graça, eu recebo a ajuda do Espírito Santo quando eu decido de fato perdoar contra as minhas emoções e perdoar alguém que não merece. Quando me faltar a força de reproduzir um perdão para quem não merece, olhamos para o perdão que recebemos que nós não merecemos. Um perdão em que toda a riqueza do mundo não tem condições de pagar por aquilo que recebemos. Por isso, Jesus, dentro dessa parábola, ele nos ensina. E ele ensina aqueles que não procederem assim, terão um destino triste. Serão excluídos da eternidade do Pai e sentenciados ao reino das trevas. Por isso, vamos ter esse entendimento simples de que eu e você podemos praticar o perdão imerecido, porque recebemos esse perdão e junto com este perdão recebemos o nosso auxiliador, que é Jesus. Por isso, libere perdão. Olhe para esse perdão que recebemos de maneira imerecida, na qual nenhuma das nossas atitudes poderia retribuir ou pagar, mas recebemos ele de graça. Vamos reproduzi-lo na caminhada da nossa vida, porque quem perdoa produz cura, quem produz cura tem saúde emocional, física, espiritual. Então olhe para o preço que eu e você recebemos da parte de Deus. Um valor incapaz de dimensionar em termos de riqueza, em termos de capacidade do homem para pagar. Mas recebemos a misericórdia, a graça. E junto com a misericórdia e a graça gratuita,
recebemos o dever de reproduzir a imagem do Pai, perdoando. Irmãos, compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam e visite o nosso canal para que você possa ter uma compreensão de maneira a entender o nosso raciocínio bíblico que nós estamos querendo compartilhar com você aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.